Salve, salve acupunturistas! Sejam todos muito bem-vindos ao programa Café com Acupuntura, onde aqui nós discutimos casos clínicos e eu trago para vocês, como vocês podem definitivamente ter os melhores resultados tratando as emoções dos seus pacientes. Sejam muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre um caso clínico incrível, sobre dificuldade na fala, sobre depressão, sobre falta de memória. Então são questões inerentes em vários pacientes aí que podem ajudar vocês nessas discussões de casos clínicos. Então vamos lá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Renner, tá? E qualquer dúvida só me mandar aí. Vou fazer a fixação aqui do tema, para quem for entrando depois acompanhar também, para nós começarmos, tá? Dificuldade na fala. Baixa memória e depressão. Será que alguma coisa está ligada com as outras aqui nesses fatores? Ou são casos isolados? É agora que nós veremos. Show de bola, maravilha, galera boa entrando aí, sejam todos muito bem-vindos, tá? Então vamos lá. Vamos começar esse caso clínico. Nós temos algumas coisas importantes para discutir aqui, tá? Então, nossa paciente de hoje é uma paciente do sexo feminino, tá? Com quadros de depressão e dificuldade na fala e na memória, tá? Dificuldade de fala e dificuldade na memória. Olha só que interessante como as questões emocionais, e eu sempre vou bater nessa tecla aqui com vocês, professor, mas as questões emocionais estão sempre interligadas às questões físicas? Sim, tá? Olha só o que essa paciente fala. Ela fala que quando ela conversa com as pessoas, pela dificuldade da fala dela, pela dificuldade de memorização dela, ela acha que as pessoas zombam dela. E aí aqui eu já entro em dois fatores importantes para quando acontecer isso com o seu paciente no seu consultório, você já começar a raciocinar clinicamente a respeito desses fatores. Beleza, tá? Se eu tenho um problema e eu acho que as pessoas zombam de mim por conta desse problema, nós temos dois fatores importantes a pensarmos, tá? Primeiro, realmente as pessoas podem zombar dela, ou não, as pessoas não zombam dela, mas ela acredita que as pessoas zombam. Vocês entendem a diferença? Que uma coisa é a pessoa achar por medo, por insegurança, por timidez, e não acontecer, ou pode realmente acontecer. Então precisamos entender isso, porque isso facilita nós compreendermos inclusive a nossa paciente. Isso facilita nós compreendermos a nossa paciente, tá? Então ela tem essas questões. E aí, nós vamos entrar em questões emocionais ainda mais complexas, tá? Já vou trazendo aqui para a gente ganharmos um pouquinho de tempo, porque vai ser importante nós falarmos a respeito disso, porque eu venho falando que as questões emocionais são pontos, de equilíbrio aí para os nossos pacientes, ponto de melhores respostas, de melhores resultados. Então nós precisamos entender que existe uma terminologia, existe um momento, em que todos nós temos algumas alterações emocionais. Elas podem ser conscientes ou inconscientes. Eu posso saber quais são as questões emocionais que estão entremeadas aqui no meu ser, mas eu posso não saber. Pode estar lá no inconsciente. E eu passei muito por isso, porque eu era uma pessoa muito tímida, mas eu não sabia o motivo, Sabia que tinha timidez, tinha vergonha de apresentar trabalhos na frente dos meus colegas da faculdade, tinha muita dificuldade, em fazer essas apresentações e tal. Mas por que acontecia isso? Por quê? Era por ansiedade? Eu ficava ansioso ali na frente? Era por insegurança? O que era realmente a emoção que vinha por trás? E isso, muitas vezes, o seu paciente ele não vai conseguir falar. Ele não vai saber expressar qual que é a emoção. Mas o nosso olhar como acupunturista,
aprendendo a avaliar esse paciente, vai permitir nós entendermos um pouquinho desse paciente a ponto de ajudar ele da melhor forma possível. Porque quando tem na sua vida algo que está te travando e você não consegue ver, mas uma outra pessoa consegue te ajudar nesse fator, seja falando ou não, né? Aqui eu geralmente não falo para os meus pacientes, eu uso a acupuntura como veículo para gerar esse estímulo, essa limpeza emocional. Então isso favorece com que eles olhem para trás e falem, nossa, a pessoa que está aqui hoje ela é muito diferente daquela pessoa que chegou para ser atendida. E eles percebem essa diferença. Por quê? Porque traz um destravamento ali na vida da pessoa. E às vezes é algo tão sutil que parece tão simples, mas que gerava uma paralisação na vida da pessoa. E aí a paciente, então, né, vem com histórico de artrite reumatoide, e a artrite reumatoide ela pega aqui, né, tanto o elemento madeira quanto o elemento água estão interligados aos dois processos. A paciente teve um AVC em 2002, então já teve um acidente vascular encefálico em 2002. A paciente com muitos quadros de cefaleia, de enxaqueca. Olha a quantidade de questões físicas que acomete essa paciente. Percebem? A angústia está ligada a qual órgão? Olha, a angústia geralmente ela é uma sobreposição de emoções, né? Nós temos 5 emoções básicas: a tristeza, a preocupação, a raiva, a ansiedade e o medo, tá? A insegurança. Geralmente, a angústia ela está ligada a medo e tristeza. Medo e tristeza. Geralmente pode ter a ansiedade também associada. Então, crise de ansiedade, síndrome do pânico, depressão, tudo pode gerar angústia, aquela opressão torácica, tá? Certo? Maravilha. Então, o paciente já vem apresentando alguns fatores físicos importantes. Crises de cefaleia, crises de enxaqueca, bursite, tendinite. Então, olha só, a bursite, as tendinites. Então, tendões estão ligados ao elemento madeira, né? A bursite é uma alteração de forma, é um processo inflamatório. Então, ela, além de gerar um processo inflamatório do fogo, ela gera uma alteração de forma na bursa, né? Um edema. Então, geralmente ligado a alguma articulação. Então, geralmente tem o fogo, a terra e o elemento água envolvido, tá? Em especialmente a terra. Tá? Já fez cirurgia de menisco no joelho, também alteração de forma ali na articulação do joelho, tá? Então, rompimento de uma fissura de menisco, tá? Sono, só dorme com medicação. E aqui nós vamos falar algo interessantíssimo a respeito dos desequilíbrios do elemento madeira, tá? Ansiedade, opressão torácica, tá? Sentimento de culpa, né? O marido pegou Covid, olha só que interessante, o marido pegou Covid, e ela se culpa por ele ter pegado Covid e ter ficado ruim. Então olha o sentimento de culpa aqui. Percebem a quantidade de sentimentos, de emoções que ficam na mente dessa pessoa? Tá? Sentimento de culpa. Era uma criança super protegida. Tá? Sofreu abuso. Olha só as questões. Tá? Se nós estamos falando de questões mais graves, de questões mais intensas, de questões mais crônicas, e aí chega esse momento que a paciente relata que sofreu um abuso. Tá? Então olha o nível de comprometimento, e nós vamos chegar mais a fundo nessas questões. Tá? Então o paciente sofreu abuso quando criança, né? Sofreu abuso quando criança. Então após esse abuso ela batia a cabeça, ela se mordia. Olha só as interações emocionais interferindo nessa paciente. Tá? Hoje ainda ela apresenta algumas crises. Tá? Está na menopausa.
menopausa. E eu tenho uma aula específica sobre menopausa, né? Que foi uma aula que eu tive lá na China. Então, se você tiver interesse em assistir essa aula de menopausa, depois da live me mande um direct. Fala, professor, me manda aula de menopausa que eu te mando uma aula específica somente sobre menopausa. É sempre importante, né? Termos esse conhecimento, tá? O paciente vem apresentando constipação intestinal. Olha só que, né? A constipação intestinal também está ligada a questões de insatisfação, né? E vem apresentando quadros também de dores no joelho, né? Dores no joelho e também no ombro. Vou até colocar o ombro aqui de lado para caber aqui. Ombro. Esse é o caso clínico, tá? Podemos ir mais um pouquinho adiante. Essa paciente tentou suicídio 2 vezes, tá? Tentativa de suicídio 2 vezes. Então, eu não sei se vocês estão percebendo a quantidade de pacientes que estão chegando nos nossos consultórios, chegando para os nossos atendimentos com alterações emocionais. Aqui para mim está sendo gritante. Aqui para mim está sendo uma coisa absurda o número de pacientes com alterações emocionais que estão chegando. Desde emoções mais simples até emoções muito complexas, tá? Como um caso desse. Paciente, criança, sofreu abuso, tentativa de suicídio, quando criança, depois do abuso, batia a cabeça, se mordia, e olha que ela vem apresentando níveis de cronicidades muito grandes, né? E aí, nós precisamos entender como ajudar essa paciente. Tá? Ela faz tratamento com psiquiatra, faz tratamento com psicólogo, né? Mas e aí? Nós temos a acupuntura que podemos ajudar essa equipe multidisciplinar, de multiprofissionais, a dar um melhor conforto para essa paciente. Tá? É por isso que eu falo que nós temos que estar extremamente preparados para lidar com emoções. Emoções cada vez mais complexas, emoções cada vez mais difíceis de lidar, né? Emoções que para o paciente, ele pode olhar para ele mesmo. Uma paciente dessa daqui, ela olha para ela e ela fala o quê? Ela não vê saída. E nada de errado com isso. Nada de errado. Eu tenho certeza que se eu vivesse o que essa paciente viveu, eu também não conseguiria ver saída. Mas a busca por um tratamento é o primeiro passo. E essa paciente chegou, então, para fazer um tratamento com acupuntura. Então, ela deu o primeiro passo dela. Precisamos nós estarmos preparados para atender essa demanda que está gigantesca. Tá? Não sei os motivos porque isso está chegando com essas interferências. Eu tenho alguns estudos em mente, tá? Primeiro, as questões emocionais vêm crescendo no mundo inteiro, tá? No mundo inteiro, de uma maneira desproporcional, tá? A tecnologia, as questões, né, de multipluralidade, né, as questões de imediatismo têm favorecido essas questões emocionais. Segundo fator, a pandemia, né, pegou muita gente de surpresa, então isso prejudicou também vários fatores emocionais, tá? Além disso, hoje as pessoas estão mais abertas às questões emocionais, tá? Hoje as pessoas estão mais abertas. Lógico que tem um paciente que tem uma restrição maior em falar sobre as emoções, mas hoje as pessoas estão percebendo o quanto as emoções podem paralisar a vida delas. As pessoas estão vendo, né, casos de síndrome de burnout, né, casos de sintomas de ansiedade muito extremos, crises de síndromes do pânico, depressões profundas, e o pessoal está vendo o quanto isso paralisa as pessoas. E eles estão buscando tratamentos, estão buscando diversos tipos de tratamentos. E como a acupuntura tem essa interação no sistema nervoso periférico, que vai chegar no sistema nervoso central, gerando essa melhora, gerando esse padrão de reequilíbrio emocional, melhorando a limpeza emocional, melhorando a cascata de hormônios e neurotransmissores de prazer, de sensação de bem-estar.
Isso tem crescido muito a procura pelo profissional de acupuntura para auxiliar no tratamento dessas patologias emocionais. Ah, professor, a acupuntura vai melhorar todos os níveis de padrões emocionais? Não necessariamente. Assim como as medicações, né, também não são capazes de gerar uma melhora em 100% dos pacientes. Mas, né, nós temos em mãos, né, uma metodologia, uma técnica específica capaz de gerar um reequilíbrio emocional muito grande. Tá? Então isso é de extrema importância. Então por isso que eu falo, estejamos preparados por essas questões. Porque quando nós vamos entender então esse paciente aqui, né, essa paciente, nós precisamos entender e fazer um retrocesso pela linha de vida dela, a linha cronológica da vida dela. E o que nós temos aqui, né, é que realmente esse abuso, quando criança, pode ter sido o gatilho para vários desequilíbrios que essa paciente vivencia hoje. Né? Esse abuso, quando criança, ele pode sim gerar medo e insegurança na criança. Muito medo e insegurança. E esse medo e essa insegurança começa a gerar insatisfação. E essa insatisfação pode gerar, então, frustrações. E essas frustrações aumentaram os níveis de ansiedade. E essa ansiedade prejudicar ainda a culpa. Pensa uma criança que ela não tem a maturidade suficiente ainda para entender o que aconteceu com ela. Ela vai se sentir culpada. Aconteceu isso porque foi culpa minha. Porque foi culpa minha. Vocês percebem? E eu gosto de fazer essa reflexão, de sempre me colocar no lugar do meu paciente. Se isso fosse comigo, quais seriam os estados mentais que eu desenvolveria? Comece a fazer esse raciocínio. Comece a fazer esse exercício. Porque isso gera uma empatia muito grande com o seu paciente e permite você entender melhor como ajudar esse paciente. Como você pode ajudar esse paciente. Uma criança, olha a cascata de emoções que ela vivencia. Isso é tão intenso na mente dessa criança que ela começa a se morder, começa a ter automutilações, né? Começa a morder, começa a bater a cabeça. Ela não sabe muito bem o que está acontecendo com ela. Ela não tem clareza mental, sentimento de culpa, sentimento de erro. Muitas vezes não tem com quem se abrir, não tem com quem falar. E vai guardando isso. Essas emoções o tempo inteiro vivenciando ela. Tanto é que até hoje ela ainda apresenta crises. Até hoje ela ainda apresenta crises emocionais. E isso então começa a interferir em vários fatores. Em vários fatores. Se nós formos para a fisiologia energética aqui, nós podemos pensar, o medo e a insegurança compromete a energia ancestral. A insatisfação compromete a energia Yang-Chi. A ansiedade compromete a energia Yang-Chi. A culpa compromete a energia Yin. A frustração compromete o sangue. Se nós pararmos para pensar aqui, qual é a emoção, qual que é o elemento que está mais comprometido nessa paciente? Qual que é o elemento que está mais comprometido nessa paciente? Qual é o elemento que tem mais alterações aqui nessa paciente? Só para a gente fazer um exercício, para vocês entenderem como associar emoções, como associar fisiologia energética com o quadro clínico da paciente. Vamos fazer esse exercício. Qual que é o elemento? O fogo tem ansiedade, a terra tem bursite, culpa, o metal tem opressão torácica, constipação intestinal, o elemento água tem artrite reumatoide, joelho, menopausa. Mas o elemento madeira, ele tem artrite reumatoide, cefaleia, enxaqueca, tendinite, sono, dor no ombro. Dor no ombro. O elemento madeira. E aí, se o elemento madeira está
extremamente comprometido aqui. Vamos entender de energias. O elemento água coordena a energia ancestral. O elemento metal coordena a energia yang-chi da respiração. A energia da terra é a energia yin-chi, que é a energia dos alimentos. A energia do fogo é o calor, pela energia yang. E essas três energias, energia ancestral, energia yin, energia yang, são as energias primárias. E as energias primárias formam energias secundárias, como o calor do fogo, como o sangue da madeira. Por esse motivo, nós podemos compreender, então, que a formação da energia ancestral, a energia yin, a energia yang, são matérias-primas para as energias secundárias, por exemplo, como o sangue, como o shui. Então, o comprometimento de energias primárias interferindo em energias secundárias, tanto é que essa paciente tem um comprometimento muito grande do elemento madeira. Tem um comprometimento gigantesco do elemento madeira. O que nos mostra um nível de cronicidade. Show? Acupuntura Márcia. Professor, isso é fantástico, no seu conhecimento. Adoraria ficar aqui te ouvindo. Aprecio a clareza com que você expõe o conhecimento, mas infelizmente tenho que sair. Grande abraço. Não tem problema, Márcia. Pode ir. Depois você assiste gravado. Essa aula fica gravada. Tá? Aqui no Instagram e no YouTube. Qualquer coisa, depois você me mande um direct, eu te mando ela também. Certo? Então nós temos aqui um quadro complexo. E se nós formos trazer isso aqui, inclusive para as emoções, que é o exercício que eu recomendo, né? O medo e a insegurança, a preocupação, a culpa, né? A ansiedade, a insatisfação. Tudo isso aqui gerando o quê? Um processo de frustração, de raiva, de mágoa, de rancor. Tá fazendo sentido para vocês? Tá fazendo sentido isso para vocês? Que essa vida dessa paciente pode estar travada desde a infância dela? Pela insegurança, pelo medo, pela insatisfação, pela ansiedade, o sentimento de culpa, de tudo que ela viveu? Isso tem gerado frustrações, tem gerado raivas, mágoas e possíveis rancores. Às vezes eu não posso falar para o meu paciente que ela tem rancor, que ela tem mágoa. Mas se ela não tiver, ela pode desenvolver pelo níveis de alterações que ela passou. Show? Tudo isso aqui, interferindo nessa paciente, começa a gerar dores no joelho, pela insegurança e pelo medo. Será que ela não tem medo ainda de tudo aquilo que aconteceu com ela? A dor no ombro, olha a frustração, olha a raiva chegando nessa paciente. Dor no ombro. Por que ela tem uma artrite reumatoide? Por que ela tem uma artrite reumatoide? Que é um comprometimento da energia ancestral, né, que interfere com o processo inflamatório e interfere nas 3 energias primárias e também chega lá no sangue. Por que artrite reumatoide? As questões emocionais interferindo nas energias, interferindo no físico. Show? Grande Lucas aderiu ao chá. Chazinho em jejum, né? Agora com café com acupuntura, né? Chazinho de gengibre com um chá verde aqui em jejum para melhorar aqui os meus níveis. Show de bola, tá? Então, pessoal, tá aqui. Vamos entender se a língua dessa paciente condiz com toda essa explicação. Vou trazer a língua dela para a gente fazer esse raciocínio clínico. Tá?
Muito obrigado, professor, por nos dar a oportunidade de conhecer mais dessa medicina milenar. Gratidão, muito bom, top, que Deus continue te usando para nos ensinar. Eu que agradeço vocês por acompanhar. Aqui é a língua da nossa paciente. Vamos fazer o diagnóstico dessa língua? Vamos fazer? E vamos fazer um exercício ainda mais intenso. Além do diagnóstico da língua, vamos chegar no diagnóstico emocional através dos padrões de desequilíbrios da língua? Vamos entender? Então eu avalio língua por 4 fatores, por 4 etapas, tá? Primeiro fator é a saburra. E aí, essa língua, ela apresenta ou não saburra? Se ela apresenta, ela é branca ou amarelada? Como que é a saburra dessa paciente? Qual que é a cor dessa saburra? Ela é branca ou ela é amarelada? E tem sim uma quantidade bem expressiva de saburra, né? Tem uma quantidade bem interessante de saburra. Que cor? Branca. Perfeito, uma saburra branca. Ah, saburra branca. Show! Segundo fator que nós vamos avaliar é a cor da língua. E aí, essa língua, ela apresenta uma cor mais vermelha, mais pálida ou mais arroxeada? Uma língua mais vermelha, mais pálida ou mais arroxeada? Qual que é a cor dessa língua? Lembrando que essa saburra mais espessa, branca, tá? Ela compromete, então, né, o fator... ela compromete o fator de visualização da cor da língua. Tá? Então, essa saburra branca, ela acaba tamponando ali e não deixa nós vermos, em especial, a cor da língua ali. Mas se nós pararmos para avaliar, onde tem menos saburra, né, nós podemos ver a ponta bem vermelha e a lateral mais vermelha. Vocês conseguem ver isso? A ponta mais vermelha e a lateral, principalmente a lateral esquerda da paciente mais vermelha, e a lateral direita um pouco mais pálida. Então, olha só, nós temos aqui uma região mais vermelha na ponta e na lateral e uma região de palidez. Ah? Então precisamos entender isso. Por quê? Porque quando nós começarmos a tratar e a saburra dessa paciente diminuir, pode ser que nos surpreenda com uma cor, às vezes até mais arroxeada ali embaixo da língua. Porque a saburra estava tampando, ou mais pálida, ou até vermelha. Tá? Então, definitivamente, se você quer, tá, entender dessa avaliação de língua, você tem que tirar os processos que podem interferir na sua análise. Tá? DRF Vasconcelos, tem aula de avaliação de língua? Tem, tá? Me mande um direct depois que eu te passo ali onde você pode ter aula sobre avaliação de língua. Dentro do curso de acupuntura eficiente tem, dentro do curso de acupuntura na inteligência emocional tem, e também tem uma masterclass sobre avaliação e diagnóstico. Tá? Então, pessoal, o segundo fator que nós vemos é a cor da língua. O terceiro fator que nós vamos avaliar são, né, as alterações de forma. Essa língua apresenta alteração de forma? Ela é edemaciada, ela é volumosa, ela tem fissuras, ela tem marcas de dentições, ela está sendo colocada de uma forma expressiva para fora ou ela é retraída? Percebe a quantidade de informações que nós temos? Então, sim, tem algumas fissuras não tão profundas ali, principalmente no triplo aquecedor médio, tá? Ela está edemaciada perfeitamente, tem edema, e está denteada, e ela é uma língua retraída. Perfeito? Uma língua retraída. E por último, né, o último fator que nós vamos avaliar, tá, são as questões relacionadas à umidade, aos líquidos orgânicos. E aí, essa língua, ela apresenta líquidos orgânicos? Ela tem brilho ou a língua mais seca? É uma língua mais seca ou mais úmida?
Perfeito, é uma língua mais seca. Show! Pronto, chegamos nos desequilíbrios, nos achados, né? Agora nós vamos chegar nos padrões de desequilíbrios. Vamos traduzir? Se tem saburra branca, tem frio. Se a ponta está vermelha, tem calor no coração, no fígado e na vesícula biliar, né? Que está vermelho na ponta e na lateral, tá? Se ela está pálida, ela tem uma deficiência de sangue, tá? Se ela tem fissura, tá? Se ela tem fissura, ela tem uma deficiência da energia inti do baço. Se ela tem edema, ela tem uma estagnação de ti do baço, até porque ela está retraída, tá? Que também é uma estagnação de ti do baço. E ela está edemaciada, que é uma estagnação de energia do fígado e da vesícula biliar. E ela está seca, então ela tem calor. Olha que interessante, porque ela tem, então, uma saburra branca e ela tem calor. Então ela tem frio e ela tem calor. O calor que resseca os líquidos orgânicos. Então isso prejudica, inclusive, o prognóstico dessa paciente. Nós podemos, inclusive, entender mais a respeito, né, de um padrão crônico. E padrões crônicos geralmente levam mais tempo a serem reequilibrados. Inclusive, nós já falamos sobre isso em diversas vezes, né? Em diversas vezes. Inclusive, nesse caso clínico, mostrando a cronicidade, não só das energias, mas também das emoções. Perfeito? E como eu tinha combinado com vocês, vamos trazer as questões emocionais junto com o diagnóstico da língua para ver se bate lá nas questões do que nós falamos da anamnese e da fisiologia energética? Olha, se tem uma saburra branca e tem frio, pode nos mostrar uma insegurança e medo. Que bate lá, ó. Nós já tínhamos falado sobre insegurança e medo, tá? Se ela tem a ponta vermelha, isso aqui pode nos mostrar uma ansiedade. E essa vermelhidão chega ali nas laterais, tá? Subindo ali na lateral do fígado e da vesícula biliar. Então, isso também nos mostra o quê? Nos mostra um padrão de frustração, de raiva. Tá? A própria deficiência de sangue também pode nos mostrar essas questões de frustração, de indecisão. Tá? As fissuras no baço, assim como a estagnação de energia do baço, pode nos mostrar aqui a culpa, a preocupação, tá? E a estagnação do fígado e da vesícula biliar como frustrações e raiva. Frustração e raiva. E o calor como ansiedade. Olha que interessante, porque nós conseguimos agora chegar nos padrões de desequilíbrios energéticos e emocionais. Energéticos e emocionais. Nós já tínhamos feito o exercício de nos colocar no lugar da paciente para entendermos a respeito dessas emoções. Faz sentido isso para vocês? Faz sentido isso para vocês? E agora, então, nós precisamos tratar essa paciente. Buscar um auxílio para essa paciente. E aqui, eu recomendo que quando vocês fizerem uma anamnese, quando vocês fizerem um diagnóstico que mostre esse nível de complexidade, que mostre esse nível de cronicidade, senta com o seu paciente e explica para ele. Olha, você tem um caso mais crônico, você tem um caso mais complexo e que para nós chegarmos a esse reequilíbrio vai levar um tempo maior. Mesmo nós usando a metodologia de dessensibilização emocional, de limpeza emocional, é algo que vai levar um tempo maior. Porque as questões emocionais dessa paciente estão enraizadas desde o período da infância dela. Quando ela sofreu tudo que ela sofreu, o abuso, né? Olha, ela tentando ali, né, suicídio por 2 vezes. Então precisamos estar atentos a esses detalhes para explicar para a nossa paciente, porque senão pode gerar uma frustração no paciente e até mesmo em nós, em não ver resultados rapidamente. Né? E não é um passe de mágica.
Não é um passe de mágica. Tá? Certo? Então, nós temos que entender todo esse processo. Não é um passe de mágica. Não é um passe de mágica. Então, precisamos entender para trazer e explicar para o nosso paciente que isso pode levar um certo tempo. Tá? E aí eu recomendo fazer o quê? As dessensibilizações. Começar com dessensibilizações. E aqui nós vamos falar um pouquinho de dessensibilizações em um nível mais avançado. Porque essa paciente ela tem várias alterações emocionais. Como, por exemplo, ela tem medo e insegurança, então podemos fazer a dessensibilização da água, pelo medo e pela insegurança. Ela tem insatisfação, podemos fazer a dessensibilização do metal para melhorar a insatisfação, a opressão torácica, tá? Inclusive a constipação intestinal. Podemos fazer a dessensibilização da madeira para melhorar a frustração, melhorar a circulação de sangue, melhorar a cefaleia, a enxaqueca, a tendinite. Porque tudo isso nos mostra, tá? Olha que se ela tem um comprometimento de energia ancestral, de energia yin, de energia yang, medo, insegurança, insatisfação, culpa, ansiedade, interferindo no sangue, né? Gerando então um processo de frustração, raiva, mágoa e rancor, isso aqui, então, pode comprometer os tendões, a cabeça, né? Gerando enxaqueca, gerando cefaleia, gerando alterações do sono, gerando dor no ombro. Tá? Então, podemos fazer a dessensibilização da madeira, podemos fazer a dessensibilização do fogo para a ansiedade, a dessensibilização da terra para o sentimento de culpa. Podemos fazer isso aqui individualmente. Para quê? Porque cada um desses aqui vai fornecer o autoconhecimento para cada uma dessas emoções. Então eu recomendo começar fazendo individual. Para quê? Para que essa paciente ela entenda o processo, tá? Entenda o processo de autoconhecimento de cada uma dessas emoções. Porque se você for conversar com ela, ela pode falar, não, mas eu não tenho frustrações, eu não tenho insatisfações. Ah, eu não tenho medo, não tenho insegurança. Por quê? Porque ela não reconheceu, isso está no inconsciente dela. Geralmente é muito mais fácil para o paciente falar que ele é ansioso. Que ele é ansioso. Perfeito? Então você pode fazer isso aqui individual. Ah, professor, posso fazer a dessensibilização gestacional? Pode. Também. Por quê? Porque pode ter vindo emoções do período gestacional, do período que ela estava ainda no ventre da mãe dela, que a mãe dela sentiu e possa ter passado por ela e ficado no inconsciente. Então você já destrava o paciente ali. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que, além de fazer isso aqui separadamente, você pode associar tudo isso aqui com protocolos de discernimento e de clareza mental. E clareza mental. Para quê? Para que além do autoconhecimento de cada uma das emoções, você traga o reconhecimento, a conscientização dessas emoções. Para que além de tudo isso, você traga para esse paciente mais clareza mental para ela saber lidar com essas emoções. Esse é o processo. Tá? Esse é o início do processo, tá? Além de tudo isso, tá? Além de tudo isso, a partir do momento que você fez tudo isso aqui, tá? Que a paciente já passou por esse nível de autoconhecimento, eu trago então um nível maior de complexidade no tratamento, que você pode então começar a associar as dessensibilizações. Então, essa paciente tem muito desequilíbrio de energia ancestral, de energia yin e de sangue. E todos eles interferindo. Então, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de trabalhar a dessensibilização da terra, mais a dessensibilização da madeira junto. Por quê? Porque a terra, a energia yin, interfere na madeira. Certo? Você pode fazer a dessensibilização da água associado sempre com a madeira. Por quê? O professor está sempre associando com a madeira? Porque a madeira é o maior desequilíbrio que ela vem apresentando. É o maior desequilíbrio que ela vem apresentando. Perfeito? Então, a partir desse momento, você consegue gerar um nível de tratamento
mais elevado. E ainda você pode chegar aqui no longo prazo e fazer dessensibilização da terra, mais água e mais madeira. Por quê, professor? Porque ela tem alguns fatores que chamam atenção, como artrite reumatoide, que pega água, terra e madeira, e ela também tem uma alteração, né, de bursite, de dor no ombro, de dor no joelho, que interfere diretamente nesses elementos. São elementos primordiais. Ah, professor, mas eu poderia fazer a dessensibilização do fogo e do metal aqui também? Pode. Para combinar, então, melhorando a ansiedade, a opressão torácica e a constipação intestinal. Show? Vocês estão entendendo o nível de progressão de tratamento que você pode fazer? Perfeito? E agora eu vou responder algumas perguntas importantes aqui que nos foram passadas. Tá? Professor, gostaria de saber com você sobre um menino que nasceu com paralisia facial. Ele tem 3 meses de nascido e está fazendo fisioterapia e a mãe não quer mais levar ele chora muito. Rosa, é uma questão muito complexa para responder somente com essas informações. Se você quiser mandar foto da língua, mandar o caso clínico dele completo no meu direct, eu posso colocar aqui na lista para a gente fazer a discussão como estamos fazendo aqui, pegando todos os fatores, tá? Então, se você tiver interesse, me manda lá. Fazer dessensibilização gestacional de todos os elementos. Perfeito. Tá? Posso fazer a auriculoterapia nele com laser? Então, nós temos que avaliar. Só com essas informações não dá para eu te falar. Tá? Fazer as dessensibilizações pode liberar essas emoções que ela ainda não consegue reconhecer? Pode. Tá? A intenção das dessensibilizações é justamente isso. Fazer a limpeza dessas emoções, seja no consciente ou no inconsciente. Se for no consciente, geralmente ela vai ter algum nível de reverberação. Ela vai sentir alguma coisa que isso vai trazer o autoconhecimento. Se limpar no inconsciente, ela também vai ter um nível de autoconhecimento, porque ela vai perceber a mudança dela de antes para depois, mas geralmente não vai ter reverberação, vai acontecer no inconsciente, tá? Show? Associar sempre o elemento que está em choque. Exatamente. Esse é o nível de tratamento. Além disso, você pode fazer de uma seguinte forma, tá? Você pode fazer da seguinte forma. Você pode associar o elemento choque e depois você pode associar o elemento da constituição física através da anamnese da constituição física, tá? Do diagnóstico da anamnese da constituição física. Essas aulas serão gravadas, fica difícil assistir com os comentários. Sim, todos os programas Café com Acupuntura, tá? Terça e quinta às 8 horas da manhã, eles ficam salvos no Instagram e no YouTube, tá? Depois você pode assistir quantas vezes quiser. Show? Perfeito? Pessoal, então esse foi o caso clínico de hoje, tá? Lembrando que isso aqui não vai acontecer da noite para o dia. Isso aqui vai levar um tempo maior. Tanto é que essa paciente já trata com uma aluna do curso de acupuntura na inteligência emocional e ela fez todos esses protocolos aqui, ó, nessa paciente. E quando ela fez esses protocolos, parecia que nada tinha mudado. Mas a paciente não tem mais ideação suicida. Olha o nível de ganho de resultado, tá? Olha o nível de ganho de resultado. Por quê? Porque se você conseguir melhorar a ideação suicida dessa paciente, já é muito grande. E agora, então, nós vamos fazer um complemento do tratamento dessa paciente para melhorar ainda mais ela. Mas isso levará um certo tempo ainda, tá? Bom dia, estou encantada com esses ensinamentos. É a primeira vez que ouço, vejo anamnese por meio de características da língua. Tudo isso, pessoal, tudo isso que eu passo para vocês, eu mostro dentro das imersões presenciais do curso de acupuntura na inteligência emocional ou na metodologia do curso de acupuntura na inteligência emocional online. Se você tem interesse em fazer parte, né, desse programa de tratamento, né, de acupuntura na inteligência emocional, me chame no direct, tá, que eu te passo a lista de espera para você fazer o cadastro. Tá? Então, vai lá, faz o seu cadastro, me mande um direct que eu te mando para você a lista de espera, para que na próxima turma, quando eu abrir vagas, você entrar e fazer parte dessa metodologia e conseguir trazer resultados incríveis para os seus pacientes. Tá? Qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Se você tem um caso clínico
que queira que eu traga a minha visão desta forma aqui também, tá? Me mande no direct a foto da língua com a anamnese, porque faz muita diferença para nós fazermos essas discussões aqui toda terça e quinta às 8 horas da manhã. Se você ainda não faz parte do canal do Acupunturista no Telegram, o link está na minha bio, tá? Faça a sua inscrição lá, porque lá eu coloco vídeos diariamente sobre como você pode ter os melhores resultados tratando as emoções dos seus pacientes, certo? Se inscrevam também no YouTube e nos vemos na quinta-feira que vem com mais uma discussão de caso clínico, tá? Qualquer dúvida, estou sempre à disposição no direct, pode me chamar lá, tá? E qualquer coisa, estou sempre por aqui. Para quem tem interesse em fazer o curso, me chame no direct que eu te passo a lista de espera para você não perder nenhum momento desse, né? Que eu abro as inscrições. Geralmente, quando eu abro as inscrições ficam abertas por pouquíssimo tempo. Tá? Então eu abro de tempos em tempos, geralmente fica 2, 3 dias aberto e já encerram as inscrições. Já teve vez da gente encerrar as inscrições no mesmo dia que abriu. Né? Então, dependendo da livre demanda ali de alunos interessados no curso, nós encerramos as inscrições, porque eu faço um programa de acompanhamento dos alunos que entram. Então eu fico de olho, respondendo ali todas as dúvidas. Então, para que eu tenho o melhor resultado com os meus alunos, eu uso turmas muito pequenas, tá? Então nunca coloco muitos alunos, até porque eu não conseguiria entregar o meu melhor se fosse uma turma muito grande. Beleza? Tenham todos um excelente dia. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição, tá? Em casos assim, é importante associar um tratamento psicológico ou psicanalista, certo? Sim, essa paciente já faz tratamento com psiquiatra e faz tratamento com psicólogo. É de extrema importância, né, essa paciente manter esse tratamento, é de extrema importância ela manter o tratamento medicamentoso. Nós não tiramos medicamentos, nós não tiramos outros tratamentos associados, tá? Isso é uma junção que vai levar ao melhor resultados. Tá? Questões emocionais, elas são difíceis e são complexas de serem tratadas. É sempre muito bom nós trazermos isso aqui de uma maneira mais responsável possível. Sim, o paciente precisa manter todo o seu tratamento psiquiátrico, medicamentoso, com psicólogo, e a acupuntura vai auxiliar ele nesse processo interno de reconhecimento dessas emoções. Show? Perfeito? Então tenham todos um excelente dia. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau, pessoal.